melhor forma da gente iniciar, né, esse ciclo de palestras que nós vamos fazer sobre remessas. Vamos contar também ao longo da apresentação com o Daniel Trias, né, que é um consultor, um amigo meu de longa data, mas vocês vão falar um pouquinho mais ao longo da apresentação. Podemos começar, Amanda, com... Só um instantinho, Citro, que a apresentação saiu aqui da tela, já estou subindo aqui para você. Não tem problema, Amanda. Estamos tranquilo. Muito obrigado a todos aí. Nossa, já estamos com 92 pessoas. Muito gostoso a gente ver todo esse público e poder passar um pouquinho, né, da nossa experiência para vocês e todo o conhecimento. São 18 anos trabalhando com remessas, então a gente pode ajudar um pouco aí o pessoal compartilhando conhecimento. Tá? Podemos ir para o slide seguinte, Amanda? Bom, eu acho que a melhor forma de iniciar falando de remessas é qual a definição de remessas. A gente ouve no mercado que remessas é remittance, que é remessa de pequeno valor, que é uma transferência para pessoal, para imigrantes, mas como se define esse mercado? Então, eu achei por bem pegar duas definições. Uma é do Banco Mundial. O Banco Mundial ele define remessas como sendo as transferências pessoais, incluindo salários, né, de pessoas que vivem em outro país e eles vivem de empreendimentos, de benefícios sociais, de renda de locação e também, né, nesse período em que eles estão fora. Então, também inclui-se aí os fundos de pensão. Então, pessoas que recebem como, por exemplo, fundo de pensão da Itália, que está vivendo no Brasil, eles estão incluídos dentro dessa definição do Banco Mundial. E nós vamos explorar um pouquinho mais para frente o que dá essa diferença, tá, entre o conceito do Banco Mundial e o conceito do Banco Central. Que no caso do Banco Central do Brasil, não existe uma especificação do que é única, do que é remessa, mas ela se encontra dentro, né, da regulamentação cambial. Em sua maioria, elas são as transferências unilaterais, transferências pessoais, tá? Então, de pessoa para pessoa, mas também entram entre transferências pessoais a disponibilidade, que não é uma transferência unilateral. E vocês vão ver que isso dá um certo descasamento entre a publicação do Banco Mundial e do Banco Central do Brasil. Mas é importante vocês saberem que o conceito, por exemplo, de disponibilidade, ele existe disponibilidade no exterior, disponibilidade no Brasil, tá? E é muito importante vocês terem em mente que, no caso de transferências unilaterais, ela só está disponível para os correspondentes, né? Não só para os correspondentes. Os correspondentes só podem fazer transferências unilaterais. Então, por exemplo, um dos casos que eu citei, que entra como disponibilidade, que é a transferência com uma conta corrente no exterior, não está disponível hoje pela regulamentação brasileira para ser realizado por correspondentes bancários. Tá bom? Próximo slide, Amanda, por favor. Tá? As remessas elas têm um forte impacto social. Vocês têm mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo que dependem de remessas para poder sobreviver. Parece que 1 bilhão, fala, não é muito, mas isso estamos falando entre 12,5% da população mundial. Né? E por isso ela tem sido estudos frequentes da ONU, do Banco Mundial, de estudos. Tá? Por quê? Porque ela é uma das maiores fontes de combate à pobreza no mundo. Eu vi um trabalho da ONU recente, onde ela estimou que, em termos de 2% da população mundial são de imigrantes, mas que, com a polarização da economia, a concentração da economia em países mais ricos, isso deve aumentar ao longo dos anos e deve chegar a 3% em 2050. E essas remessas, que hoje totalizam em torno de 700 bilhões de dólares, que vocês vão ver um pouquinho no próximo slide, elas representam aí mais ou menos quase 1% do PIB mundial. Mas nós temos países aí que eu listei, não vou falar todos, mas, por exemplo, Tonga, 40% do PIB de Tonga vem de remessas.
O Haiti, 38% do Haiti vem de remessas. Então, ela é uma fonte importantíssima de ajuda, né, aos pobres. No Brasil, vocês têm algumas situações muito interessantes. Por exemplo, vocês conhecem, já ouviram falar muito de Governador Valadares, que é onde todo mundo fala que é onde, né, exportação de brasileiros, onde tem mais brasileiros vivendo no exterior. Eu tive uma oportunidade de conversar com o pessoal, com a prefeita, e um Governador Valadares, 21% da arrecadação chegou a ser a proporção de remessas de entrada no município. Então, é muito representativo. Imagine que se você aumentar em 10% somente, tá, as remessas, você estaria reduzindo em 3,9%, então 4% a população mundial que vive a linha da baixa da pobreza. Então, isso é muito representativo, o impacto social. O meu amigo Daniel vai estar explorando um pouquinho mais para frente esse tema e vocês vão poder entender como isso se passa no mundo inteiro. Próximo slide, Amanda, por favor. E como é que está, né, o crescimento, a representação de remessas no mundo? Tá? Você, entre 2015 e 2020, enquanto, né, você vê que a economia mundial, o PIB mundial, cresceu em torno de 17%, remessas cresceram 25%. Tá? E se você somar, considerar os 700 bilhões de dólares mundiais de remessa, você vai ter o 29º maior PIB do mundo, à frente de países como Suíça, Bélgica, Suécia, Argentina, Áustria. Então, valores, nós estamos falando de valores bastante representativos, né? São um impacto bastante grande na economia mundial. E muitas vezes o pessoal fala, qual que é o custo de remessa? É um custo muito alto, os imigrantes. O custo mundial de remessas ele é em torno de 8% do principal, tá? E a parte de câmbio, né, gera em torno de 15% na variação das remessas. Isso coloca, né, o Brasil mais ou menos no mesmo patamar mundial em termos de custo. Tá? Você olha aqui os valores de remessa no Brasil, ele gira em torno de 5% até 10%. Então, estão mais ou menos dentro da média mundial. Já foi mais caro, já foi diferente, mas com o crescimento de remessa no Brasil, isso igualou bastante. E vocês podem ver aí ó, a evolução, vou depois também falar um pouquinho mais, mas como está a evolução de remessa, que saiu de 2015 de em torno de 600 bilhões e chegou aí em 2019 em torno de 700 bilhões. Era esperado para esse ano de 2020 que chegasse em torno de 750 bilhões. Infelizmente, toda essa pandemia ela afetou muitos envios, mas você vai ouvir o meu amigo também, Daniel, falar um pouquinho, né, desse tema, que isso não está acontecendo para os recebimentos. Tá? Então, vocês vão entender e ele vai explicar um pouco da visão dele por que isso não está acontecendo. E no gráfico aí comparativo, o que vocês conseguem ver é quanto que cresceu o PIB mundial, né, versus o ano anterior, desde 2015, e quanto cresceu remessas. Vocês podem ver que descolou muito, que a partir de 2016, remessa cresceu 7%, enquanto o PIB mundial cresceu 0,7%, 0,67%, né? Foi 9%, caiu as remessas, mas ainda está muito acima do crescimento do PIB mundial. E isso deve prevalecer aí nos próximos anos, principalmente com o aumento da migração. Né? O imigrante, o estudante, né? Os turistas são os grandes usuários de remessas no mundo. Tá? Por favor, pode seguir, Amanda. Agora, quem vai começar a juntar conosco para apresentar para vocês, como eu falei, é o meu amigo Daniel Trias, que é um profundo conhecedor, estudioso de remessas, né, mundial. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, com o seu conhecimento, com a sua experiência. Vocês vão ver que ele é estrangeiro, ele é uruguaio, então ele fala um português um pouco diferente, mas é bastante entendível. E se precisar de alguma ajuda, eu vou estar aqui para estar contribuindo também. Daniel, palavra com você, meu amigo. Perfeito, meu amigo Luiz. O primeiro que eu quero dizer boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa mesa redonda virtual.
E eu quero dizer que tenho um pouco de vergonha em falar de portunhol, mas Luiz falou para mim que dá para entender e é melhor para você. Eu tenho certeza que nos conhecemos com a maioria, estão atrás da tela. Então, a ideia é que essa mesa virtual seja mais uma cara a cara ou mais presencial. Porque agora nos encontramos em lugares diferentes. Eu estou no Uruguai. Para quem não nos conhecemos, meu nome é Daniel Tria, como falou meu amigo Luiz, eu sou CEO de T Consultores e conselheiro de CACEFIN, que é a Comissão Financeira no Banco do Mercosul, Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai. Que hoje, graças à internet, tecnologia mediante, a gente pode estar nas empresas, em sua casa e participando. Bem-vindo novamente. Eu quero agradecer a Abracam, a sua equipe, a Amanda, principalmente também a Luiz Citro, e a senhora Kelly como presidente de Abracam, que também é presidente de CACEFIN. Então, por convite, por compartilhar com você este webinar, onde trataremos de dar nossa visão de um negócio que movimenta 272 milhões de pessoas no mundo, 272. E transfere anualmente 554 bilhões de dólares em remessa de ajuda familiar em todo o mundo. Há poucos dias eu disse outra conferência em que, meus 35 anos de experiência no sistema financeiro, eu presenciei e vivenciei crises como as últimas 2001 e 2008, por exemplo, mas nenhuma como a atual, que é a maior crise de saúde e econômica que já vivi, que não esperava, não estávamos preparados e ninguém sabia como reagir e aonde ainda continuamos a aprender dia a dia. Que posição tomar em certo acontecimento. Por exemplo, na crise do ano 2001, ataque à Torre Gemela, o mercado de ações caiu 18%. Na crise do ano 2008, a queda de Lehman Brothers, lembram? Em setembro, o mercado de ações caiu 18%. E na crise do coronavírus, o mercado de ações caiu 32%. Apenas como uma introdução que nos posiciona melhor sobre a ideia que desejo transmitir a você. Vamos lá. Abre, por favor, Amanda. Já para ir entrando no tópico. Então, o que é a migração humana e por que ocorre? E as principais causas da migração de pessoas. As definições muito bem ditas, feitas por meu amigo Luiz, e em forma geral, é uma atividade para a qual uma pessoa, uma família, se muda de residência. É muito mais simples, mudando-se para outra cidade, região ou país. Quais são as principais causas de migração das pessoas? As guerras, que tem um conceito de refugiado. Exemplo, Iraque, Síria. Os países do Triângulo Norte, sabem que o Triângulo Norte está em Centroamérica e está composto por Honduras, El Salvador e Guatemala, que são grandes receptores, recebem muitas remessas dos Estados Unidos, porque eles tiveram uma guerra civil durante anos, por os anos 80. Desastres naturais, exemplo. O terremoto na Haití, ano 2010, 316 mil mortos e 1,5 milhões de pessoas sem teto. Isso generou algo que vocês, brasileiros, conhecem e muito: a entrada de haitianos para o Brasil, por o norte. E isso também trouxe não um problema, uma quantidade de imigrantes que passavam por Brasil, muitos ficavam lá, outros continuavam para a Argentina com destino final a Chile, mas muitos ficaram em Brasil e ainda estão entrando para o Brasil. A falta de oportunidade, exemplo, Equador, a crise financeira do ano 1999, Equador não era um país exportador de imigrantes, mas o que aconteceu? Com a crise financeira, os bancos quebraram, e quando os bancos quebram, também quebram as companhias.
Então ficaram sem emprego. A diferença que aconteceu na parte norte, que todos iam tras o sono americano, os países andinos emigraram para a Europa, principalmente para a Espanha e Itália. Espanha principalmente. O ano 2006, 2007, a principal coletividade na Espanha era equatoriano, agora são marroquinos. A falta de oportunidade, então, é outra das razões. Razões acadêmicas e familiares. O ensino superior ou reunificação familiar também. Quem tem mais poder aquisitivo, tem mais dinheiro, envia seus filhos à Inglaterra ou aos Estados Unidos. Mas tem na Bolívia 20.000 estudantes brasileiros agora, antes da pandemia. Eu não sei o novo registro como vai ficar isso. Na Argentina tem também perto de 9.000. Em Paraguai tem também uma quantidade muito importante de brasileiros estudando na faculdade. Qual é a razão? Econômica. O que pagam, ele por uma mensualidade em São Paulo, pagam meio ano fora do país. Então, a razão acadêmica familiar é outra. Outra atividade de gangues, generalizada, principalmente na América Central. Guatemala, Honduras, El Salvador, os países do Triângulo Norte, as maras, de nome. O principal motivo de migração é a pobreza econômica, principalmente na América Latina. Os imigrantes vão a países pobres para países menos pobres. Principal país de destino sempre desenvolvidos. Eles buscam contenção social e contenção econômica. Um exemplo recente, na crise coronavírus, surgiram informações de OMS e OCDE sobre quanto gasta cada país em saúde. Per capita, a Alemanha aloca aproximadamente $5.985, $6.000. O Brasil, 1.282, 1.300. Haití, 37. A Latam, quando falamos Latam, vamos falar de Latinoamérica, falamos Latam. Latam também não é homogêneo. O que também explica a elevada mobilidade migratória interoceânica e intrarregional que a gente vai existente, que a gente vai a falar agora. E fecha, por favor. A crise vino a estressar o sistema como um todo, para deixar claro para todos que existe também um problema estrutural. Espero que minha palestra nos ajude a refletir, a pensar, a reconhecer que podemos desenvolver ações sistêmicas para melhorar nosso país, nossa empresa e a nós mesmos. Então é hora de começar a ler os números com sensibilidade e honestidade intelectual. E assim chegar a soluções verdadeiras. Eu não faço estudo de campo. Eu os interpreto. Porque vou basar meus argumentos na fonte do Banco Mundial e SEMLA. Tem muita fonte. Uma tem diferença com outra, mas pequena. Eu prefiro usar a do Banco Mundial e a de SEMLA. Vamos ver essas imagens. Por exemplo, aqui temos uma que fala do ranking mundial de migração internacional. A imagem que tem você à esquerda da tela tem os 5 principais países emissores de imigrantes. A Índia, México, Rússia, Bangladesh e Paquistão. À direita, também em verde, os principais receptores de imigrantes. Estados Unidos, Alemanha, a Rússia, Arábia Saudita e Reino Unido. Você já vai encontrar aqui uma coincidência número 3, a Rússia e a Rússia. Você lembra que antes era a União Soviética. Quando isso se separou, muitos países ficaram em uma imigração intrarregional, passaram a ser internacional, por a diferença dos países que se formaram. Agora vamos ao ranking mundial em fluxo de remessa. Que fala estas imagens azul? Que são os principais países emissores de remessa. Estados Unidos, tem coincidência lá, a primeira tela à direita. É o principal país receptor de imigrantes, lógico, é o principal país emissor de remessa. Arábia Saudita, Emiratos Árabes, Alemanha e China. Os principais receptores de remessa
desculpa, são, em primeiro lugar, a Índia. O segundo aparece um país que não está nas outras, não está nenhum principal emissor de imigrantes, que é a China, a México, Filipinas e Egito. Então, uma pergunta, que eu sei a resposta. Na China, o principal país receptor de remessas, são remessas de ajuda familiar, 100%? Não, não são. Tem muita operação encoberta lá, operação comercial, que la van como remessas familiares. Há muitos países no mundo que não trabalham com a China. Então, a próxima. Acá, também com fonte de Banco Mundial, vamos olhar o ano 2019. Para não cansar a você com tanta gráfica, eu quero falar mais, interatuar mais com todo você. Haiti, como falava assim, Luiz, o ano 2019 ela recebeu 3 bilhões 289 mil dólares e um 34,30 você, Luiz, tem 34,8, é a mesma coisa. Honduras, o país de Centroamérica, El Salvador, Honduras com 5 bilhões 233 e remessa sobre o produto bruto interno, ela tem 21,40. El Salvador, 5 bilhões 609, 20,80. É muita a incidência de o que recebe esse país em remessa de ajuda familiar no produto interno bruto. E agora vai a Guatemala. Se olha a Guatemala, Guatemala é esse segundo país da América Latina que recebe a remessa. Estamos em 10 bilhões 696 mil dólares e tem uma incidência de 13% do PIB. E o principal país receptor que recebe remessa de ajuda familiar, fluxo de remessa, é México. E você olha México com 38 bilhões 655 mil dólares e uma incidência muito baixa no PIB, del 3,11. Agora vamos olhar o Brasil. O Brasil tem 3 bilhões 180 mil e tem uma incidência no PIB de 0,16. De 0,16. Você está certo, não é o gráfico anterior. Estamos olhando o gráfico, por favor, o gráfico anterior, o posterior, o outro, o próximo. Não, baixa. Esse gráfico, desculpa, Amanda, eu acho que é erro foi meu. Então, temos a Brasil com 3.180 e um 0,16. Isso que explica que a incidência no PIB de Brasil, de la remessa inbound que recebe o Brasil, não é muito significante. Mas Brasil tem uma importância muito, muito grande que vamos falar. Agora, o próximo anterior, porque agora eu fiquei confundido. A ver, Amanda? Esse. Agora, esse gráfico, eu quero só ir aos últimos 3 imagens que tem à direita da tela, as 3 colunas. O Brasil tem uma população de 210 milhões de habitantes. Imigrante por porcentagem, população de 1,43. E tem uma bancarização de 70%. Cuidado. Bancarização não é inclusão financeira. Para falar de inclusão financeira, a gente tem que fazer outro webinar. Porque é muito diferente. Agora vamos olhar a Bolívia, tem 22,73% de sua população, que é 11 milhões. E tem uma bancarização de 54%. E assim, Paraguai tem 22,6% de imigrantes fora do país. São pessoas que estão fora do país. Sobre um total de 6,800 milhões de habitantes. Só isso para ter uma ideia. Fecha, por favor. Fecha. Obrigado. Agora, a gente que fez? Nós vimos a importância dos imigrantes e da remessa. Já temos uma primeira grande conclusão.
Entonces, los inmigrantes representan un activo para los países de inmigración, o países de destino, porque tienen una fuerte participación en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en el consumo, en la producción, etc. Representan un beneficio para los países de emigración, de origen, porque es una entrada de moneda extranjera sin costo para el país. Él no tiene que pagar interés, no tiene que pagar nada, con comportamiento anticíclico. ¿Qué significa eso? Que cuando mayor es la crisis, más remesa el país recibe. Alivio da pobreza, creación de microempresas, mayor educación, mayor consumo. Eles también son una responsabilidad para los gobiernos mundiales. Es un grupo de poder espalhado por todo el mundo, con objetivos y necesidades comunes. Eles, como Luis falava, representan mais de 2%. Eu, Luis, tenho perto já de 3% agora. Ele é um nicho de mercado também, com forte impacto econômico no mundo, com enormes projeções de crescimento e necessidade ainda não atendida. Em conclusão, os imigrantes são um compromisso social global para o país que recebe ajuda de família. Um aumento de 1% no fluxo de remessa representa uma redução de 0,4% da pobreza. Então, continuamos nossa conversa com informações generais, para ter uma ideia de onde a gente quer chegar. Vimos que as decisões de muitos líderes mundiais tiveram reações diferentes relacionadas ao mesmo problema, a pandemia. O vírus foi democrático em sua difusão. Hoje está presente em mais de 190 países em todos os continentes. Infectou a todo mundo, a presidente, gente da nobreza e a pobres. E gente comum, jogadores de futebol. Eu acho que Neymar tem coronavírus agora, a desigualdade no mundo se manifiesta e são ainda mais evidentes durante a crise, ainda mais em Latam e Caribe, que tem 600 milhões de habitantes e é o continente com maior desigualdade social no mundo. O Banco Mundial estima uma queda de 19,7% a nível mundial, 19,3% para a América Latina. Eu acho que vai ser menor. CEPAL projeta para a América Latina um aumento da pobreza de 45 milhões de pessoas. Em 2020 haverá 230 milhões de pobres, cerca do 37% de sua população. 93 milhões vivendo na pobreza extrema no final da pandemia, aproximadamente 4 de cada 10. Os países mais afetados seriam as 3 principais economias da América Latina: Brasil, México e Argentina, com uma queda aproximadamente de 10%. Em um caso de redução das remessas, a situação pode piorar ainda mais. A pobreza de quem recebe em seu país de origem será acentuada. A pandemia revelou muitas mentiras que pensávamos serem verdadeiras. Eu trouxe um exemplo de Chile, mas eu acho que não vai dar o tempo para falar, porque a economia não estava tão boa, a saúde não estava tão boa, eles tinham quantidade de imigrantes, nos últimos 3 anos foram de praticamente a 1.600.000 dólares de saída de grana, pero tenía mucha informalidad. Los inmigrantes es un mercado para la informalidad. Entonces, la OIT afirma que acontece con el empleo. ¿Por qué falo todo eso? Porque todo eso hace la migración. Y hace la migración internacional y va a hacer un centro en lo que es Brasil. A OIT afirma que habrá una pérdida de 300 millones de desempleados en el mundo. Ya en América Latina o Caribe hay un récord de 44 millones. 1 de cada 6 jóvenes está desempleado. ¿Es una generación perdida? Es un recurso aceitar eso. Estados Unidos ya perdió 50 millones de empleos perdidos mediados de marzo. Europa prevé un desempleo de 59 millones en un futuro próximo, cuando los subsidios terminaren. Lembremos que la ayuda de la Unión Europea fue de 750 millones de euros a fonte de McKinsey & Company.
o FMI dice que la economía de Estados Unidos va a contraer 9%. O sono americano, onde vai ficar? Espanha e Itália, os outros dois mercados que a gente falou, vai ter uma queda por debaixo de 13%. Todos os países do mundo ficaram mais pobres. Todos os países do mundo ficaram mais pobres. Em resumo, as pessoas migram dos países pobres para o menos pobre. Eu trouxe um exemplo. Amanda, por favor, próximo. Eu trouxe um exemplo de Luanda. Não, isso é gráfica. Mais à frente. Continua. Em Luanda, isso. Em Luanda, em Angola, é a capital de Angola, como todo mundo conhece, não? Isso que está à esquerda é uma Musec. A Musec, que é na Angola? É um bairro suburbano ocupado por população com menos recursos, são pobres, que eles migram. Eles lá não tem água, não tem luz, não tem escola, não tem saúde, não tem comida, não tem nada. E eles migram para o Brasil. Sabe onde vão morar? A uma favela. Porque na favela tem luz, tem energia elétrica, tem geladeira, que lá não tem escola, portanto, tem educação para o filho. E muitas vezes tem trabalho formal também, que isso genera uma aposentadoria que lá não tem. Então, eles buscam contenção social e contenção econômica. E essa é a migração que a gente vai começar a ver cada dia mais. E por que a importância do Brasil? Já vou chegar. Se uma pessoa emigra de um lugar mais pobre a um lugar menos pobre, você como brasileiro, eu escutei muitas vezes dizer, pero o Brasil, isso, pero o Brasil outro, blá, blá. E eu falei sempre como brincadeira, eu falei com um amigo, com o Alexandre, eu falei, como está sua esposa? E o amigo responde, em comparação com quem? E essa é a linha que a gente tem que ter. Com quem me estou comparando? Qual é a comparação que eu tenho? Fecha, por favor. Então, temos que a América Latina tem 1 de cada 2 empregados na América Latina e o Caribe trabalha na área de informalidade. Essa é uma das verdades da pandemia. 2019, fonte de você, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de informalidade atingiu 41,4% percentual, correspondente a 40 milhões, mais ou menos, de pessoas, com trabalho informal no país. Acho que, como em todos os países, a pandemia revelou uma informalidade muito maior do que a relatada. A pandemia expôs todos os países em relação à informalidade do trabalho, sendo muito mais do que informação estatística e de cada um deles. E o Brasil não é a exceção. Eu tenho um exemplo como turista, todo mundo vai a Rio de Janeiro. E em Rio de Janeiro você que faz? Praia, ou tem praia, sol ou chuva? Praia ou sai para a rua? Quando tem praia, tem sol para a praia. Todo mundo vai refresco, gaseosa, água, tudo, todo mundo vende. Economia formal e informal. O água de coco, tudo isso que você sabe. Mas quando você está em chuva, onde vai? A rua. E na rua que tem? Emergem como formigas vendedores de guarda-chuva. Isso que é economia informal. Por isso falo que a economia informal é muito mais grande em toda a Latinoamérica. 1 de cada 2 do que trabalha. Não falo só do Brasil, falo de toda a América Latina. Então, o grupo mais vulnerável sempre são os imigrantes, porque uma vez que eles realizam atividades com trabalho informal por diversos motivos. Legal, custo mais baixo para o empregador, fazer tarefas que os locais não querem fazer e salário mais baixo. E tem maior produtividade, porque ele vem a trabalhar. Ele tem a obrigação de enviar de grana para a sua família viver, se não morrem de fome. Então, ele ainda tem que suportar, em muitos países, o pior, que é a xenofobia.
Por favor. Amanda, abre. Isso porque eu não ia passar este slide, mas eu tocou nosso amigo Luiz Citro. Você olha o ano 2008, o recorde de remessa, ano 2008, em setembro, a queda do Lehman Brothers. O ano 2009 baixou, 2010 baixou, foi o ano 2013 quando ela equilibrou. O que eu quero dizer com isso? Que o pior ainda não está, o pior está por chegar, em relação a esta gráfica. Pero isso é uma projeção, esta é de Semla, o estudo. Fecha nomás. Obrigado, Amanda, fecha. A expectativa do fluxo de remessa se torna ainda mais importante como fonte de financiamento para esses países, já que, segundo as projeções, investimento estrangeiro direto cairá ainda mais, de 35%, fonte Banco Mundial. E a recessão econômica global em América Latina e Caribe, como nunca vista em Senado. No passado, as remessas eram anticíclicas. Os trabalhadores mandavam mais dinheiro, falamos disso, para casa quando os países passavam por crise e adversidade. Desta vez, porém, a pandemia afetou a todos os países, gerando maior incerteza. Pobres e ricos. Por favor, Amanda, a próxima. No país de destino do pagamento, os bancos assumirão a liderança com crédito de conta, ferramenta financeira, como cartões, carteiras móveis. Mas, por isso, tem que haver inclusão financeira. Não é suficiente com apenas bancarização. Na América Latina, vemos a janela do pagamento fechada em alguns países. Os bancos atendendo primeiro a clientes preferenciais e, em segundo, aqueles que recebem remessa. A discriminação que já existia torna-se mais evidente. Portanto, devemos pedir para todos os países e instituições internacionais, quando há uma crise, autorizar os pagamentos de remessa como serviço essencial. Tem que ser um acordo global. Lembre o que falava Luiz, que os imigrantes são em cima de 2%, e tem 3% da população mundial. E qual é a concorrência que a gente tem? Tem uma concorrência muito desleal, que são as transferências informais. À esquerda da tela você vê um envio formal, envio de remessa. O camelo implica que onde se generou o problema da informalidade, que é um método de transferência de dinheiro chamado de nome Hawala, sem qualquer movimento real de fundo, um movimento usado durante séculos no mundo muçulmano, também conhecido como Hundi, na Índia, a transação entre origem e destino de pagamento. O que acontece? Como combater isso? É muito fácil. Você tem um exemplo disso. Esse exemplo foi combatido por um compromisso e controle dos bancos centrais. O exemplo do Brasil já tem uma boa experiência com Geraldo Machella e o juiz Fausto De Santi, em Massachusetts, Estados Unidos. Você está lá, Machella, escutando. Na luta contra o mercado informal no ano 2012. Eles foram lá, explicaram, que não é fácil, explicaram como atua Brasil, como é o modelo de Brasil, e eles, há pouco tempo, foram em Massachusetts, fecharam 3 ou 4 remessadoras que enviavam dinheiro para o governador dólares. Oh, desculpa, Luiz, Valadares. Não era dólares. Então, há que rever, unificar todo um marco regulatório dos países destinatários e adaptá-lo ao mercado. Mas não ir detrás dele regulando, ou pior ainda, sem ser consultado de nossa visão. Um bom exemplo são as empresas da fintech. Brasil
Acho que travou o Daniel. Travou para você também, Citro, Daniel? Para de Ásia. Sim. Ah, voltou, Daniel. Daniel, Sim. você consegue voltar um pouquinho a sua fala, porque deu uma travada já uns 5 segundinhos. Onde fiquei? Você estava falando do Magela, da contribuição do Magela, do juiz Fausto De Santis, em Massachusetts. Ah, sim. Não, que uno se pergunta se é difícil ou não é difícil. E não é difícil, porque o Brasil já tem essa experiência de como fazer. A ver se encontro aqui. Aqui tenho. Como fiz Brasil isso? Muito fácil. É um compromisso dos bancos centrais e o controle dos bancos centrais. Há um exemplo que eu falava que é Marcela que está escutando lá também, que o Brasil já tem uma boa experiência em relação a essa economia informal. Com Geraldo Marcela e o juiz Fausto De Santis, em Massachusetts. Eles viajaram a Boston, a Estados Unidos, a explicar como é o negócio do Brasil, que não é fácil de entender. Para o mundo inteiro não é fácil. Mas eles explicaram muito bom e ao pouco tempo fecharam 3, 4 empresas de companhia da remesadora de dinheiro para o Brasil. Lá nos Estados Unidos fecharam. Porque ele tem que identificar a instituição financeira pagadora em Brasil que tem que ser autorizada por Banco Central. E lógico, o dólar não tem isso. Então fecharam. Ele enviava maiormente, a maioria eu falava, e Luiz escutou, para governador dólares. E depois falaram para mim, não, Daniel, não é dólares, é Valadares. Então, agora, se vocês, eu vou falar como amigo, vocês, amigos brasileiros, não conhecem o grande país que você tem. É uma discussão que sempre eu tenho com amigos. Mas tem que assumir essa liderança da região. A importância do Brasil no mundo a ser escolhida por imigrantes ainda não chegou. Está por chegar. E por quê? Vou explicar alguns tópicos. Faz parte dos países que foram chamados, eles são chamados BRICS. Juntos tem cerca da metade da população mundial, 42%. Quase 1/4% da população mundial, 23%. Mais 13% do mercado internacional em seu cofre acumulam 40% da reserva de divisa do planeta. O Brasil está entre as 10 primeiras economias mundiais. Acho que é a 7ª. Está no 5º país em extensão mundial. É o 5º país na população mundial. E tem 5 Copas do Mundo e, por sorte, aí parou para nós. Para não continuar ganhando Copas do Mundo. Gera 34% do produto interno bruto da América Latina. É a primeira economia da América Latina e apresenta uma das maiores desigualdades sociais do continente. Ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. O Brasil faz fronteira com 10 países diferentes, com um total de 16.885 quilômetros de linha de fronteira seca, o que coloca em terceiro lugar entre os países com maior fronteira terrestre do mundo, depois da China e da Rússia. Já falamos do que eram os angolanos que estavam vindo para o Brasil, porque tem um acordo PALOP, que é países africanos de língua oficial portuguesa. Então, acordo com o Mercosul, acordo com Haiti por trabalho, o ano 2012 foi assinado isso. E um grande amigo da vida, que infelizmente morreu, mas estão todos nós agora com tudo, estou seguro, que é Emílio Garófalo. Ele sempre falou para mim, no ano 2012, falava, quando o Brasil tinha um desemprego de 4,8%, eu sempre lembro, ele falava para mim que um crescimento de 1% do produto interno bruto do Brasil precisaria de 3 milhões
de mano de obra estrangeira para acompanhar o desenvolvimento. Ele tinha medo a apagão de mano de obra. Então, por favor, agora sim. Já vamos para ir fechando. A próxima, por favor. Isso. Então, temos a Brasil que até o ano 2014 que tinha baixa competitividade, margens maiores, era um monoproduto, faziam remessas, as remesadoras, Money Transmitter Operation, a empresa de remessas somente faziam remessas, e ele controle era dela. Brasil hoje, e há ingresso de novos atores ao mercado. Margens se reduzido, produto anexo à remessa, se procura na fidelização, que é muito difícil de lograr, e o ingresso, entrada dos bancos. E o que vai passar? O próximo não, desculpa, dá clique mais para uma interrogação. Isso. Que vai acontecer no futuro? Eu acho que os pequenos operadores vão sair. Vai haver fusões, aquisições, vão fazer multiproduto, porque o imigrante, depois de 5 anos, ele faz uma reunificação familiar e já é um cliente que o banco quer. Porque eles vão dar hipoteca, empréstamo, o margem vai ser mínimo. Se corre o risco de oligopolizar o mercado, certo, se corre. E a fintech vai ter uma importância muito grande lá. Então, vamos para o próximo, por favor. Isto que é? Uma patera, um barco pequeno? Porque falamos de migrações internacionais. São imigrantes africanos cruzando o Mediterrâneo para a Europa. São refugiados de ACNUR, em uma ilha grega de nome Lesbos. Agora é famosa, porque tive um incêndio muito grande. 13.000 refugiados, quando tem capacidade só para 3.000. Um incêndio recente fiz uma destruição total. Que querem chegar à península, ou seja, a Europa, porque essa é a porta de entrada à Europa, a Grécia. Mas lembre também que é a porta de entrada para a OTAN. E tem a Turquia, com mais de 3,7 milhões de refugiados. E problema hoje com a União Europeia. Segundo o secretário-geral António Guterres, secretário-geral da ONU, há sírios no mundo, 6,3 milhões de refugiados. Mas tem 100,2 milhões de sua população desplaçados, não sei como fala, deslocados, internos. E ela está em mais de 125 países, em Turquia, em Líbano, em Jordânia e, logicamente, na Alemanha. Temos uma Europa que continua a envelhecer, a uma África com 2/3 de sua população com menos de 30 anos. O juvenismo de África subsahariana é seu pirâmide populacional. Mais de 40% da população africana tem menos de 15 anos de idade. 4 de cada 10 habitantes são crianças ou jovens que vivem com $1 ou $2 por dia. Fonte de Stephen Smith, que tem um livro que eu aconselho para você, Fugir para a Europa, que é muito bom. 4 habitantes de cada 10 não nascerão quando as torres gêmeas caíram. E 8 em cada 10 não nascerão quando o muro de Berlim caiu. 2/3 da população da África tem HIV, porque são jovens, sexualmente ativos, e enganam a morte diariamente, porque também 2/3 das crianças são soldados. 2,1 por mulher é o que precisa a humanidade para manter a taxa de repovoamento positiva. A Alemanha hoje já é negativa.
mas su población no disminuyó gracias a la migración. Y el alemán no es un inmigrante, él no sale de Alemania. A Nigeria, por ejemplo, ya se fala que en 60 años será la segunda población del mundo atrás de la India, incluso por encima de China. Voy a dejar una pregunta que yo no fiz. A BBC fiz esta pregunta. Pero interesante. Cuando yo leí eso, fiquei con la idea de trazer para você. Será que a baixa taxa de mortalidade na África para o coronavírus é devido à sua população jovem? Uma vez que tem uma idade média de aproximadamente a metade da Europa, e a idade é um fator de risco muito elevado para o corona. A população jovem da África protege o continente? Imunidade pré-existente tem? Essas pessoas já contraíram um grande número de outros coronavírus devido à pobreza existente. É apenas uma pergunta. E quando você sair dessa tempestade, tu fala, você não será a mesma pessoa que entrou. Disso se trata esta tempestade. Não é meu, é de Haruki Murakami, que é um escritor japonês. Amanda, por favor. Outro. E tu que é? Este é o trem Avesta. Este é um trem, já estamos na América Latina. Este é um trem que vai, Avesta também conhecida como o trem da morte. É o nome de uma rede de trem de carga que transporta combustível, matéria e outros insumos pela ferrovia do México. No entanto, isso não apenas transporta matéria-prima, mas também é usado como meio de transporte para migrantes, principalmente salvadoreño, hondureño, mexicano e guatemalteco, que buscam chegar aos Estados Unidos, ao sono americano. Os acessos à ruta Avesta, o nome dele é Avesta, desde a fronteira sul de México para a fronteira norte, com a fronteira com os Estados Unidos. Avesta é uma das opções mais viáveis aos olhos dos imigrantes, principalmente porque é gratuita. Ele vai num teto do trem. E porque ele permite evitar 48 centros de detenção mexicanos e número de postos de controle de imigração. No entanto, os riscos são muito altos. Este meio de transporte é extremadamente perigoso e não autorizado por Estado mexicano. Estima-se que anualmente entre 400.000 a 500.000 migrantes, a maioria de origem centro-americana, lembram as caravanas do hondureño, não faz muito tempo, vão em cima deste trem, para continuar a viajar em cima dos trens, tentando de aproximar os Estados Unidos. Nesse trem ocorrem roubos, mutilações de corpos, porque caem aos trilhos, quando eles se dormem em cima do trem, estupros, e morte porque muitos caem de trem dormidos, como falei, e são mortos. Também por outros para serem roubados, ou em brigas, lutas, que estão em cima do próprio trem. Abre, Amanda, por favor. Esta imagem, esse imigrante tentando entrar nos Estados Unidos de México. O muro da fronteira dos Estados Unidos-México é uma cerca. O próximo, por favor, Amanda. Esse. Ok, obrigado. O muro da fronteira de Estados Unidos-México é uma cerca de segurança construída pelos Estados Unidos em sua fronteira com México. Seu objetivo é prevenir a imigração ilegal. Sua construção começou no ano 1994, lá, por o governo de Bill Clinton, no âmbito do programa Combate à Imigração Ilegal. O muro inclui 3 barreiras de contenção: iluminação de altíssima intensidade, detetores de movimento, sensor eletrônico, equipamento de visão noturna, conectado à Polícia de Fronteira dos Estados Unidos. Além de vigilância permanente em caminhões off-road e helicóptero com armas, lógico. É um desafio de 24 horas entre imigrante e Polícia de Imigração dos Estados Unidos, comumente chamado pelos imigrantes la migra. Outros tentam atravessar o deserto Sonora, muito morena lá.
o sacrifício do imigrante para alcançar o sonho americano é muito, muito grande. O futuro depende muito do novo inquilino da Casa Branca. Agora, eu não posso deixar uma mensagem pessimista, porque acredito nas pessoas. E eu sei, eu tenho certeza que vocês lutam por um mundo melhor para seus filhos. A cada dia. Por isso, escolhi a Mafalda, que todo mundo conhece, é de minha época, mas já é universal, de Quino, para encerrar minha apresentação e deixar uma mensagem otimista. Ele está em português, escrito debaixo em português, mas eu lo voy a leer en español. Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Muito obrigado, muchas gracias. Una vez más, muito obrigado, Citro, muito obrigado, Abracam, muito obrigado, Amanda, y muito obrigado a todos que están detrás da tela por escutar minha posição. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, maestro Daniel, por toda a sua apresentação, aí, todo o seu conhecimento. Mas, depois de toda essa visão que o Daniel nos proporcionou do mercado mundial de remessas, vamos falar agora um pouco do mercado brasileiro. Eu vou acelerar um pouco, tá? Nós estamos aí com o tempo um pouco justo para poder dar tempo para perguntas, mas vamos lá. Como o Daniel falou, existem influências, né, para o mercado de remessas, que é a migração, principalmente, né, o turismo. Fatores que nós já sabemos que afetam também o mercado de remessas de imigrantes também são a questão da língua, né, e também fatores geopolíticos, né, por exemplo, epidemias, terremotos que afetam uma região. Mas também nós verificamos no Brasil que a taxa de câmbio também, tá, afeta também as remessas. Então, nós tivemos situações, como no mercado brasileiro, que muitas pessoas, como o Daniel falou, em 2007, 2008, né, eles vendiam carros nos Estados Unidos para mandar os valores para o Brasil. E se vocês olharem essa tabela, vocês vão ver que você tem aí uma representação de envios que se deu até 2015, né? Quando o mercado ultrapassou a barreira dos $3, né? Por R$3 por dólar, e representavam, nesse momento, 30% os envios. E depois, mesmo com a alta, você vai ver que atingiu um pico de envio em 2017. Mas, se você olha, né, o mundo, lembra o slide do Daniel? Em 2009, né, nós tivemos aqui no Brasil, apesar do dólar estar a 2, você estava em plena crise mundial, mas você vai ver que valores de remessa eles eram muito grandes, o recebimento em dólares, né, também por causa da taxa, que era muito favorável, não era, né, era transformado em reais, em dólares, dava um valor bastante grande. Mas que esse valor ele foi caindo, né, à medida em que foi tendo uma dinâmica da migração um pouco diferente. Nós começamos, a partir de 2010, receber imigrantes. Tá? Eu vou explorar um pouquinho isso mais, mas vamos para adiante, Amanda. Tá? Aqui, vocês podem ver, tá? Esses são dados do Banco Central, está em milhões de dólares. Tá? Quanto que são a representação dos países que enviam dinheiro para o Brasil, recebimento aí do lado brasileiro. Então, basicamente, você tem Estados Unidos e Europa. Tá? São os grandes países que enviam para o Brasil. E de destino, você tem os Estados Unidos por uma questão muito mais de dólares, e Portugal, que vocês sabem que tem uma imigração recente de brasileiros para Portugal. Mas, quando você transforma isso em transações, vocês vão ver que tem uma
mudança de quadro muito grande. Vocês vão ver aí o Haiti como primeiro lugar, seguido de países como a Colômbia, né? Então, vocês vão ver uma mudança bastante grande, isso aí. Mas o que aconteceu? Se olha a migração brasileira, desde da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, né, e até depois da Segunda Guerra Mundial, você tem ciclos de migração de japoneses e italianos vindo para trabalhar no Brasil. Mas eram pessoas que migravam com suas famílias. Eles vinham para criar uma nova vida no país. Não eram os imigrantes, como você vê hoje, que são imigrantes que vão no país à procura de emprego. Um país que procurava uma nova vida. Obviamente que eles tinham uma condição de crise, uma condição de falta de trabalho em seus países, mas eles migravam com as famílias, uma época mais aberta. E você passou, depois disso, você vai ver mais recente, aí na década de 90, já entrando em 2000, a migração boliviana, que chegou ao Brasil, né? Por crise na Bolívia, por falta de emprego, eles vieram ao Brasil trabalhar basicamente na indústria de confecção. Hoje, se você andar no bairros bolivianos, aqui no São Paulo, no Bom Retiro, você já vai encontrar jovens da segunda geração. Então, já são jovens que são de origem boliviana, mas já nasceram no Brasil. Então, mas esse pessoal continua trazendo, né, parentes à medida que crise em países em que o país está melhor. Então, 2010 foi um ano de bastante início de imigração. O Brasil se tornou um país basicamente de recebimento para começar o seu ciclo de envios. Os imigrantes bolivianos, e aí já vindo os imigrantes haitianos, né? Que tem uma história muito triste, eles vinham, né? Saíam pela República Dominicana, entravam pelo Peru, eram assaltados no Peru, roubados, chegavam na Bolívia, às vezes apanhavam para atravessar a fronteira do Brasil, na Epitaçolândia, tá? Brasileira. Eu estive lá e via a situação, entravam em torno de 50 a 80 imigrantes haitianos por dia. E o que aconteceu é que mostrou uma realidade também diferente, que esse pessoal não vinha com a família, eles migravam sozinhos para tentar emprego aqui e poder reverter o dinheiro para sua família. E você pode ver que, nesse início, eu fiz um estudo há uns 5 anos atrás, para um jornal no Brasil, onde, basicamente, as remessas de haitianos se concentravam na região norte, né? Na região de Manaus, do Acre. E isso foi mudando ao longo do tempo, e hoje você pode ver que 90% das remessas dos haitianos eles estão na região sul, sudeste, centro-oeste. Por quê? Porque esse pessoal ele não cria vínculo num lugar. A procura dele está sempre com base no emprego. Tá? Então, eles estão buscando empregos. E você tem novos ciclos de migração no Brasil, que são mais recentes, colombianos, você tem ciclos de africanos como senegaleses, que vieram para a Copa do Mundo, né, de 2014, e aqui ficaram. Outros africanos, né, que vieram também em 2016, nas Olimpíadas, e aqui ficaram. Tá? Depois, você vai ver que nós tivemos um pico muito grande de remessa em 2017, 2018, mas isso começou a baixar porque alguns imigrantes começaram a ter dificuldade de arrumar emprego no Brasil e também se mudaram. Alguns haitianos foram para o Chile e acabaram voltando, porque o Chile também fechou suas portas. Os imigrantes brasileiros, né, em 2010, até antes, você tinha imigrantes brasileiros que iam trabalhar no Japão, né, que já eram da segunda geração de japoneses no Brasil, e que traziam chegaram a trazer 1 bilhão e 300 milhões de dólares no ano para o Brasil, e isso acabou. Né? O mercado de imigração, de remessa do Japão para o Brasil acabou. Mas abriu-se os mercados de envio, como eu falei, para o Haiti, né? Continuou o mercado para a Bolívia, Colômbia, né? Você tem outros imigrantes chegando, que também são os africanos. Tá? Então, isso tem uma dinâmica de imigração e muda. Né? Muda à medida em que
vai mudando a questão de emprego, a questão de economia do país. Mas vocês talvez podem se perguntar por que ainda um imigrante haitiano, um imigrante senegalês vem para o Brasil? Porque nós estamos aqui em plena crise. Mas, na verdade, o que para uns, às vezes, é uma crise, para outros é uma questão de oportunidade, né? Então, para eles é muito melhor estar no Brasil ganhando pouco e mandando para a família, senão a família morre de fome, do que estar no seu país, ou sofrendo repressão de guerra, de guerra civil interna, problemas de imigração. Então, isso tudo tem uma influência muito grande toda essa dinâmica de remessas, né, no Brasil. E isso vai continuar sendo afetado. O Brasil entrou no ciclo mundial de migração a partir de 2010, acentuando a partir de 2014, mas essa dinâmica deve refrear um pouco a crise, mas a verdade é que o Brasil não vai sair dos olhos da migração. E no momento, isso vai depender muito nos próximos anos de como vai ser a recuperação da economia, né? Então, pode ser que uns países consigam recuperar a economia mais rápida que os outros, né? E melhorar um pouco e poder continuar estimulando a imigração. Então, vamos olhar, ficar de olho aí como que está, porque pode ser que o Brasil tenha uma recuperação um pouco mais rápida da economia que países como a Europa, que dependem muito de mais produtos industrializados, tudo. E o Brasil, você tem uma economia agrícola, então pode ser que de pronto cenário essa recuperação. Não estou dizendo que vai tornar um país né, dos sonhos em pouco tempo, não é isso, não soe mal com as minhas palavras, mas que pode ter uma recuperação devido a essa pandemia um pouco mais rápida. Podemos passar para o próximo slide, Amanda, por favor? Aqui eu deixei para vocês uma comparação, tá? Como é que estava taxa de câmbio, valor de envio, valor de remessa, valor total, tá? Versus o PIB. E se vocês forem ver, olha só o que acontece desde 2010. Apesar da economia brasileira estar muito boa em 2010, né, mas o dólar estava um pouco mais baixo. Então, quando vocês olham, a representatividade das remessas de envio e recebimento em 2010 era 0,16% do PIB brasileiro. E veio crescendo, né? Foi em 2013. E você pode ver que, basicamente, em 2017, você já chegou, 2016, chegou a casa do 0,20%. Né? Basicamente, por quê? Por causa do aumento dos envios. E você vê que está crescendo em 2019. Por que está crescendo em 2019? Porque ainda manteve, apesar de ter caído um pouco os envios, ela manteve os envios e voltou a crescer o recebimento. Tá? E você também tem que entender que aqui também a nossa economia brasileira, e estou falando da economia aqui em dólares, tá? Com o aumento, né, você teve um crescimento muito forte do dólar, aí pode ver a partir de 2017, isso também faz com que afeta o comparativo. Então, percentualmente, acaba crescendo um pouco a participação das remessas. Tá? Bom, próximo slide, Amanda, por favor. Agora eu vou mostrar para vocês, esses gráficos que vocês estão vendo, ele está no site da Abracam, vocês podem ter acesso a eles, e só entrar no site. Ele é atualizado periodicamente, à medida que você tem disponibilizado as novas informações atualizadas, né, do Banco Central. Mas dê uma olhada como é que está o recebimento. Olha só o que eu falei. Ele vinha, né, de 2010 um patamar, né? Depois foi a 2012 caindo, 2013, subiu um pouco em 2015, mas olha o que aconteceu aí em 2018. Ele está subindo em 2018, está subindo em 2019, e nós devemos fechar com crise e tudo esse ano de 2020 em torno de 3,3 bilhões de dólares, tá, de entrada no país. Isso nós estamos falando de mercado, que é um mercado formal. Tá? E aí vale a pena falar o seguinte, que nos anos de 2014, 2015, nós tivemos um impacto ainda grande da informalidade nos recebimentos. Tá? Esse mercado ele começou a se formalizar, como o próprio Daniel falou, com a visita
do Geraldo Magela e do desembargador DeSantis, tá, nos Estados Unidos. E isso começou a espalhar, né, que o pessoal nos Estados Unidos tinha que olhar muito a questão de remessas. Tá? E também você pode ver a atuação de órgãos fiscalizadores, como Polícia Federal no Brasil, aí a própria Lava Jato, ela praticamente, tá, em 2016, ela acabou com o mercado informal de recebimento no Brasil. Então, ficou praticamente nulo esse mercado. Tá? E que isso foi muito bom, porque passou os dados do Banco Central ser mais fiel ao que realmente está acontecendo. Porque o Banco Central ele mede uma operação formal. Ele não consegue medir uma operação formal, né? Porque ele sabe o que está sendo registrado nas operações, e não aquilo que não está sendo registrado. Por outro lado, vocês podem ver aí o gráfico de baixo, o envio, que ele começou a crescer, como eu falei, a partir de 2014, 2015, e teve um pico, tá? De 2017 e 2018. E já 2019 começou a apresentar uma queda. Tá? Isso aconteceu por quê? Por causa dos imigrantes que vieram para o Brasil, né? Aproveitando aí a economia em 2010, tá? Que estava boa, foram crescendo, e os imigrantes eles vêm basicamente trazendo o outro. Né? Então, é muito estranho isso. Eu tive já vendo histórias, né, dos haitianos, por que eles vieram para o Brasil, como é que um haitiano da América Central, né, do Caribe, ele chega no Brasil, mas se vocês lembrarem, né, tudo tem uma história, vocês vão ver que o Brasil, né, a Força de Paz da ONU era comandada por brasileiros no Haiti. E a história que eu conheço é que alguns militares, né, vendo a falta de emprego, vendo a falta de trabalho, trouxeram imigrantes haitianos para o Brasil, tá, para poder trabalhar e buscar emprego. E isso foi gerando todo esse ciclo migratório. Tá? Os colombianos, eu tive também a oportunidade de falar com uma colombiana, estava trabalhando em um restaurante, e perguntei, né, por curiosidade, eu falei, escuta, mas por que vocês estão vindo no Brasil? Né? A economia, o PIB da Colômbia está maior que o do Brasil, está crescendo mais que o do Brasil. Por que vocês vêm aqui? E a resposta foi aquela óbvio que a gente às vezes não quer enxergar, né? Que o Daniel falou. Você tem aqui no Brasil um mercado muito maior. E apesar da crise, você ainda tem mais oportunidades, né, de trabalho, de encontrar trabalho, do que numa economia muito menor, onde você tem 10 milhões ou 15 milhões de pessoas, né, na Colômbia, e você tem 200 milhões de habitantes no Brasil, sendo a 8ª economia do mundo. Então, isso acaba atraindo essas pessoas, né, para mais oportunidades de emprego, e culminando com isso que vocês viram aí no gráfico de envios. Próximo, Amanda, por favor. Tá? Aqui, eu estou comparando, tá, o primeiro e o segundo trimestre, tá, dos anos de 2018 a 2020. Vocês podem ver que o segundo trimestre de 2020, quando pegou realmente a crise no Brasil, a crise da pandemia, né? O mercado foi, até março, ele não foi pouco afetado, mas ele foi muito afetado em maio, né, e abril, né? Mas ainda os recebimentos, vocês podem ver que se manteve. Tá? O que não aconteceu aí, que vocês podem ver com os envios aqui. Olha só o que aconteceu no segundo trimestre com o envio de 2020. Mas era também um fluxo que já vinha apresentando uma diminuição, como eu falei para vocês. Olha 2018 comparado, tá, com 2019. Então, olha o primeiro trimestre de 2020 comparado com 2018 e 2019. Vocês podem ver que já estava apresentando um sinal de queda do mercado de envios no Brasil. Manda o próximo. Tá? Aqui é uma comparação mês a mês, de 2017 a 2020. E vocês podem notar aí o vermelho, o 2020, o recebimento, está maior desde 2017, no mês de junho, no mês de maio, no mês de abril, em plena crise. Olha só para vocês verem. Então, isso é sinal que o recebimento, mesmo apesar da pandemia, da crise mundial,
ele continuou crescendo, tá, no Brasil. Então, ele deve fechar um aumento em relação ao ano passado. Entretanto, olhe para vocês da questão do envio aqui. Olha o vermelho comparado nos anos anteriores. Olha como pegou bastante, né, a pandemia em abril e maio no Brasil. Interessante aqui é comentar que em junho, né, cresceu mais o mercado de envios do que o mercado de recebimento, de maio para junho. Isso é uma coisa interessante, é uma certa retomada. Tá? Então, o mercado vai cair de envios? Vai cair. Vai cair tanto como se projeta? Não, não vai cair tanto como se projeta. Porque se no Brasil a pandemia está ruim, está afetando, em outros países também está afetando. Em outros países, pior do que no Brasil. Então, não resta muita opção do que ficar aqui e tentar buscando emprego, né? Mudando de cidade, indo para as regiões onde você tem uma economia um pouco mais próspera, né? Que a base você tem o Centro-Oeste aí na base da agricultura. Então, o pessoal vai buscando novas oportunidades de emprego, né? Mercado informal. Então, o pessoal vai migrando dentro do país, né? Buscando aí onde existe oportunidade de trabalho. Próximo, Amanda. Tá. Aí, não sei se está claro para vocês, você vê no recebimento, é uma comparação em azul o que é o Banco Mundial e embaixo o que é o reporte do Banco Central do Brasil. Vocês veem que, né, essa diferença ela se mantém. E lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença de conceito, né, entre o Banco Central do Brasil e o Banco Mundial? Basicamente, essa diferença de conceito são os salários, né? São pagamentos de salários que é considerado no Banco Mundial e que não é considerado aqui nas transferências pessoais do Banco Central do Brasil. O Banco Central ele publica mensalmente, né, como que está as transferências pessoais. Então é possível entrar lá e tirar esses dados, né? Mas essa diferença que está, ela é justamente a questão de salários, que não é considerada numa outra linha, tá? Não é transferência pessoal, você já está dando uma transferência de uma entidade, que normalmente são fundos de pensões, né? Ou uma entidade jurídica com pessoa física no Brasil. Você pode olhar que isso quase não acontece no envio, as linhas são praticamente coincidentes. Por quê? Porque paga-se muito pouco, né? Salários do Brasil para o exterior, envia-se pouco, né? Então, você tem poucos organismos internacionais, você tem aí, por exemplo, o INSS do Brasil, que envia para algumas pessoas, né, que recebem aposentadoria no exterior. Então, a diferença aí já é muito pequena. Tá? Então, é muito interessante essa comparação. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas onde eu tenho dados de remessa do Brasil? Olha, eu acho que dados aí mostram que os dados do Banco Central é uma fonte para você ver tendências. Não está incluído aí o mercado informal, né? O mercado informal, como eu falei, ele praticamente se extinguiu, mas está voltando. Onde é que eu posso falar para vocês que um mercado que está voltando? O mercado que o próprio Daniel falou, o mercado da China. Até a partir de 2018, a China impôs restrições, tá, para que recebessem remessas no país. Então, você, a partir de 2018, tem que ter uma conta bancária para receber no país. Você podia receber em espécie, mas era necessário a conta bancária. Mas o que acontecia? Na prática, né, quase todos o pessoal que recebia exigia que fosse feito numa conta bancária. Isso fez com que os chineses de cá do Brasil, né, começassem a direcionar seu fluxo para o mercado informal. Agora, em 2019, a China impôs mais restrições. A China ficou muito parecida com o Brasil. À medida que você tem que ter a conta bancária, no Brasil não precisa, mas lá você tem que agora reportar no recebimento qual a natureza, né, de operação, da sua operação de recebimento. E isso fez com que o pessoal aqui no Brasil procurasse novos canais. E você, já estive pesquisando, em chineses que eles se reúnem e mandam por um canal informal que recebe em dinheiro na China uma taxa bastante competitiva. Então, e você já tem também pessoas que estão olhando, fazendo envios com moedas virtuais.
Então, você já tem um reinício, né, da informalidade. Espero que isso seja incipiente e que não volte ao cenário que nós tínhamos aí em 2011, 2012, de informalidade do mercado brasileiro. Manda o próximo. Tá? Bom, o que você pode esperar das perspectivas futuras desses segmentos de remessa? Primeiro, tá? Você já está vendo aí novos canais de pagamento. Então, o tradicional canal que você tem de espécie, ele está perdendo participação. Não é que ele está proporcionalmente reduzindo, mas ele perde participação para canais digitais. Então, para canais, para cartões pré-pagos, para pagamentos, depósitos em contas de celulares, moedas virtuais. E no Brasil você tem o Pix aqui, né, que vai ajudar muito essa questão de movimentação para contas virtuais, para contas digitais, desculpa. Então, um exemplo disso é a África. A África ela é um país de dimensões continentais, mas com uma população rural muito grande, com uma distribuição bancária muito fraca. E o que o pessoal desenvolveu lá? Desenvolveu muita tecnologia, tá, de você receber no seu celular, que a gente chama de mobile wallet, né? Então, você pode receber e fazer seus pagamentos através de uma conta de celular. Por que isso não cresceu tanto, não desenvolveu tanto na Europa? Porque quase 100% da população na Europa e Estados Unidos são bancarizados. Então, não existia necessidade, não se criou-se, né, um movimento de fazer transações para companhia celular. Agora, no Brasil, está crescendo muito o movimento, tá, de contas digitais. E isso deve também favorecer muito a migração, tá, de crédito em conta corrente, pagamento em dinheiro, para essas contas digitais no futuro. Tá? Em termos de tecnologia, você está vendo aí, como eu falei, a digitalização das operações. Basicamente, são transações que vão através do mobile, não? Então, de aplicativos. Tá? Isso vai ser uma tendência. A tendência do Omnichannel, né, do canal Omni. O que é, na verdade, o Omni? O Omni, na verdade, é você disponibilizar a integração de todos os canais. Então, você vai ter os canais digitais, os canais físicos, com todos os canais possíveis, né, para o cliente mover. Então, ele vai poder enviar para um canal físico, receber no canal digital, vai poder enviar no canal digital, receber no canal físico. Essa também é uma tendência para os próximos anos, porque o canal físico ainda ele tem um tempo de vida bastante grande, né? A espécie, ele mostra no mundo que em alguns lugares ela está crescendo a participação e não diminuindo. Então, essa tendência de você continuar tendo múltiplos canais, né, e juntos, né, operarem juntos, ela é muito grande. A questão do aumento de segurança, né, das operações, para evitar fraudes, é um tema que nós vamos tratar essa semana, mas com blockchain, com operações em tempo real, ela vai ser mais, vai ter um desenvolvimento no futuro um pouco mais longo, mas vai ter um desenvolvimento muito grande. Aí já para aqui também o pessoal que sempre fala, cadê as moedas virtuais? Moedas virtuais, ela vai ser uma tendência do futuro. Se você me perguntar onde é que está o mercado de remessa para daqui 10, 15 anos, provavelmente muito ligado em moedas virtuais, mas não moedas virtuais que vocês veem aí, Bitcoin, mas vai se passar por um processo inicial de formalização, né, pelos bancos centrais dessas moedas virtuais. Então, provavelmente, alguém vai aparecer aí, né, um grande companhia que vai ter uma tesouraria, né, virtual, uma moeda virtual atrelado a algum bem, né, o dólar ou ouro, que seja, onde ele vai poder fazer liquidação, né, de remessas em tempo real. O que isso significa? Significa que você vai comprar, sei lá, a moeda trias aqui e vai vender moeda trias em outro lugar. Então, a liquidação vai ser em tempo real, né, sem risco e com um custo muito menor, tá, e com uma segurança muito maior. Mas ainda você, nessas questões de moeda virtual, tem uma dificuldade muito grande de regulamentação internacional, tem uma distância grande,
tá? E também de padrões de controle, né, de lavagem de dinheiro, né, de anticorrupção. Ainda você está um pouco longe, mas a tendência de mercado a longo prazo é mover nessa direção, segundo a minha visão. Tá? Essa eu acho que é uma tendência que nós vamos ter para os próximos anos, aí, daqui para frente. Então, fique atento e fiquem ligados, porque essa dinâmica ela vai ser bastante, vai estar acontecendo, não rapidamente, mas vai estar acontecendo ao longo dos próximos anos. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês, hoje eu corri um pouco na segunda parte, né? O meu amigo Daniel, ele foi um assunto bastante gostoso, divagou bastante no assunto, e eu corri um pouquinho. Tá? Eu vou desejar aqui muito obrigado ao Abracan por essa oportunidade de estar falando do mercado de remessas, a presidente Kelly, a Amanda, a Renata, que nos ajudou, ao meu amigo Daniel Trias, que é um maestro, né? Um conhecimento profundo de remessas, então, que a gente está sempre conversando, estamos sempre se encontrando em congressos, e a participação de todos que colaboraram para poder fazer para vocês, trazer as informações mais atualizadas e as melhores informações desse mercado de remessa. Amanda, acho que vamos abrir um pouco agora, temos alguns Vamos minutos lá. para perguntas. Aí, antes de ir para as perguntas, Citro e Daniel, só deixar uma dica para o pessoal que está conosco hoje, que a semana, vocês que entraram um pouquinho depois da intro, só para saber, a semana, o ciclo de remessas da Abracan continua durante toda essa semana, pessoal, até quinta-feira. Tá? Então, todas as palestras serão ministradas às 17 horas. Amanhã, receberemos Geraldo Magela Siqueira com a palestra Remessas Ambiente Regulatório. E no dia 16, nós teremos digitalização de remessas, com o nosso embaixador Luiz Citro também, trazendo Ricardo Amaral e Janaína da Costa da Western Union. E finalizamos na quinta-feira, com segurança nas remessas, com o nosso embaixador Luiz Citro. Então, vamos lá para as perguntas, senhores? Primeiro, eu vejo aqui vários elogios direcionados ao Trias, ao Citro, o pessoal realmente agradecendo aqui a palestra, né, colocando, passando esse feedback, o quanto elucidativo foi, né? Então, primeiramente, parabenizá-los, muito obrigada, viu? E temos aqui a participação do José Clóvis, nosso associado da Treviso. Clóvis, primeiramente, muito obrigada pela sua participação e sua pergunta. O Clóvis, ele deixou aqui as seguintes questões. As informações econômicas, dados estatísticos apresentados pelos senhores Luiz e Daniel mostram as imensas desigualdades econômicas nas várias regiões, países do globo. Nesse contexto, quais são os fatores predominantes que determinam o aumento ou diminuição da informalidade nas remessas internacionais, qualquer que seja o país? Bom, eu vou começar e vou passar a palavra para o Daniel. Tá? A informalidade, basicamente, ela está ligada, na minha visão, a dois fatores. A questão de regulamentação. Tá? A restrição, quando você coloca a restrição a um nível muito grande, que favorece, né, o tema, né, favorece o movimento, né, das remessas para o canal informal. E segundo, a fiscalização. Né? São duas coisas que eu, na minha vida, eu olhei, trabalhei muito para a formalização do fluxo de remessa para o Brasil, e foi basicamente essas duas questões que me fizeram entender que podem contribuir ou reduzir a informalidade dos canais nos países. Eu sei que o Daniel, acho que o Daniel também tem um conhecimento grande, ele pode falar sobre isso com pertinência. A informalidade é muito difícil de combater em crise, porque em crise sempre, em guerras, quando é guerra, quando há crise econômica, a informalidade aumenta. E aumenta por duas razões. Muito simples. A companhia precisa sair dessa crise.
E para sair dessa crise, ela recorre no mercado informal, porque tem que pagar menos impostos, menos aporte patronal, tudo isso. E os imigrantes vão direto à economia informal, em toda parte do mundo. Porque ele não faz ganhar 10 ou 20 dólares a mais a menos. Ele quer ganhar. Então, ele fomenta de alguma forma a informalidade. Mas a culpa não é dele. A culpa é do empregador. Por isso eu falo sempre de bancarização, cuidado, não é inclusão. Eu falo sempre de inclusão financeira. Se você faz essa inclusão financeira, evita muito essa informalidade. E outra coisa que falava Luiz, o maior controle. O maior controle. Por quê? Eu faço uma conta muito simples para você. E eu deixo como uma bomba em cima do escritório de você. O Brasil tem 3 milhões de pessoas fora. Segundo a estadística mundial, os 70%, 60% dessas pessoas enviam dinheiro. Vamos tomar os 60% em Brasil. Isso dá, estava fazendo a conta agora, desses 3 milhões, e 60% enviar dinheiro para o Brasil, dá que 1.800.000 pessoas enviam dinheiro. O promédio, a média de envio são 300 dólares. Essa conta, ao final, dá 5.400.000 dólares. É uma explicação. Mas não só acontece em Brasil. Acontece em muitos países. Em Venezuela acontece. El Hawala, que eu falava, que esse dinheiro não sai. Há uma pessoa que paga lá em moneda local e outra pessoa que fica com dólares fora. A China aparece no ranking como segunda. Por quê? Por lo que falou Citro. Então é muito difícil de combater, mas há que começar a combater isso. Porque essa é a concorrência mais desleal que a gente tem. Porque também isso, uma coisa leva a outra. Não pagar imposto. Se você não paga imposto e é competitivo comigo, amanhã eu tampouco vou pagar imposto. E genera uma cadeia muito difícil de quebrar. A crise, a guerra, tudo isso genera mais informalidade. Agora, estamos generando maior informalidade. Uma coisa também que o próprio Clóvis, ele questionou, qual seria o papel das fintechs nesse cenário? Qual seria a opinião de vocês a respeito das fintechs nesse cenário? Quem começa, Luiz? Quer começa? Tá bom. Não, o que eu falei, a tendência do mercado é partir para a digitalização. Nesse cenário, as fintechs são muito importantes. Por quê? Quando você trata do ambiente de digital, você tem fazer uma operação 100% digital, você precisa de uma tecnologia grande para você fazer conhecer o seu cliente, o know your customer, saber quem está fazendo a transação, ter os controles. Então, você precisa, né, de muita tecnologia. E as fintechs, elas vêm colaborar com esse mercado. Não só para fazer a remessa, que nós chamamos cross-border, né, que atravessa o país, mas todo o know-how para fazer esse reconhecimento das pessoas, biometria, reconhecimento facial, né, você fazer reconhecimento de documentos. Então, ajuda muito e elas vão acelerar esse processo de digitalização das operações, que está se mostrando aí um crescimento muito maior do que as remessas de espécie. Tá? Eu acho também que a tecnologia, a fintech, ela pode ajudar, não solucionar o problema. Porque o problema é sempre de local, dos operadores e das autoridades que fazem esse controle. Não só tem que fazer controle no lugar destino, o origem, em os dois países, onde o dinheiro vai, onde o dinheiro vem. E esse controle, essa conversa entre os bancos centrais é muito importante, que, lamentavelmente, eu vou falar de um tópico, eu estou convidado para falar também agora em Compliance Day, e vou tocar esse tópico. Por quê? Que é a unificação da regulamentação em forma geral de todo o país.
É ridículo, há países, ridículo fala, desculpa, se é uma palavra que não é usada lá, que tem países que ainda não estão regulamentados. A Chile, por exemplo. Em Chile tem somente a unidade de inteligência financeira, que é COAFI. Mas o Banco Central não tem regulação em cima dela. É muito difícil. É muito difícil. E o que falou o Citrus também é muito certo. O dólar. Cada vez que tem uma variação muito grande do dólar, o mercado paralelo aumenta. E eu sou o nome de associações. Por algo, eu gosto muito de trabalhar em associações. Trabalho em CACEFIN, como conselheiro. E eu acho que as associações vão ser quienes vão fazer o maior controle, porque elas vão ser quienes vão ter o diálogo direto com os bancos centrais. Elas vão a falar diretamente dos problemas que elas vão ter. Então, como associações, é muito importante a Abracan, que é a maior associação que você tem essa palavra lá. Porque tenho um minuto a mais, porque é algo muito importante que eu quero dizer. Eu vou dizer hoje, mas não deu tempo. Brasil tem 99 Sabre, informação de Sabre. Tem 99% das empresas micro e pequenas empresas. 99%. 25% do produto interno bruto do Brasil. Agora, esse 99% é formal ou informal? A nível dos trabalhadores. E essa é outra realidade. E aí o imigrante tampouco tem culpa. Ele vai buscar o que é melhor para ele e para a sua família. Se o custo é menor, por exemplo, eu estou na Europa, quero viajar para Brasil. E uma oficial fala, o dólar eu compro a 5,30 e outro, o dólar eu compro 5,10. Por que não envia? Sabe que uma delas não é formal. Mas isso acontece. Amanda, eu não sei como nós estamos, nós já passamos aí 15 minutos do tempo. Vocês preferem que a gente responda as perguntas depois, por e-mail, tudo? Porque senão nós vamos estender muito com o pessoal aí, estou preocupado aí já, tá? Infelizmente, né, nosso tempo é restrito e eu gostaria até de pedir licença aos nossos queridos participantes, aos quais não foi possível, né, dirimir aqui a questão, de passar essas questões a vocês, Citro, e a você também, Daniel, para que vocês respondam a posterior. Claro, não tem problema. Estamos à disposição. Eu peço essa gentileza. Para mim é um prazer e obrigado uma vez mais a todo mundo, a todos os presentes, a Abracan, a Luiz, a você, Amanda, a Renata, todo mundo que colaborou para fazer isso possível. Eu gosto muito de fazer essa coisa, intercambiar ideias com as pessoas, porque assim é que uno aprende. Eu aprendo todos os dias. Eu nunca deixo de aprender. Obrigado, nossa, Daniel. Foi um prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado a você. Que prazer recebê-lo. Nosso participante está direto de Montevidéu, nos prestigiando nessa live. Muito obrigada, Trias, por ter nos ajudado a construir essa webinar, ao lado aqui do nosso embaixador, Luiz Citro, que conduziu também com muita maestria. Deixo aqui a vocês nosso muito obrigado, em nome de toda a diretoria da Abracan, Luiz. Você, Daniel, foi realmente sensacional, brilhante. Muitos dos nossos participantes enviando diversos elogios, muita admiração e carinho a vocês. A professora Shirley Atsumi, lá do Rio de Janeiro, agradecendo e também dizendo excelente palestra. O Clóvis também agradecendo. Obrigada, Clóvis, pelas perguntas e pela participação. Paulo Pérez, como sempre, uma excelente palestra. Eu tenho aqui também, não consigo visualizar os comentários que estão chegando. Tem aqui Luiz Manuel também agradecendo, Leandro Alencar, Andréia Rezende, e a vocês, nosso muito obrigada.
E amanhã nossa jornada continua, né? Nosso embaixador Luiz Citro. Teremos Obrigado. aqui a presença de Geraldo Magela. Então, conto com a presença de todos vocês. As inscrições permanecem ali no site da Abracan. E o pessoal que é da lista VIP, que recebe os avisos por WhatsApp, receberão amanhã como acessar o evento também. Tá bom? Eu vou deixar aqui o telefone aqui do nosso WhatsApp para entrar na lista VIP. Aqueles que quiserem, é só enviar uma mensagem para nós. Deixa eu colocar. Vejam, pessoal, esse aqui é o meu WhatsApp. Deixo à disposição de vocês, caso queiram entrar na lista VIP da Abracan. Os avisos são postados por WhatsApp, individualmente, não é grupo, e vocês não vão deixar de receber os nossos convites. Participem sempre conosco. Citro, muito obrigada mais uma vez. Deixa aqui o nosso carinho, o nosso abraço a você. Daniel, sem palavras, arrasou no portunhol. Daniel estava preocupadíssimo, gente. Ele já praticamente brasileiro, né? Já vamos naturalizar o Daniel. Daniel, impecável. Eu gosto muito do Brasil e o brasileiro. É certo. Nossa, muito obrigada. Mas realmente. Meu portunhol é ruim. Nossa, totalmente compreensível. Muito obrigada por seu carinho e sua dedicação conosco. Fico à disposição de todo você. Fico à disposição quando você quiser. Eu estou sempre bem-vindo. E amanhã receberemos o mestre Magela, então conto com a sua presença também. Já dou meu cumprimento para a Magela também agora. Com certeza, Magela aqui prestigiando a nossa live. E amanhã, mais uma aula. Muito obrigada, queridos mestres. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa jornada até o final. Obrigada, Ralph, Sheila, também aqui agradecendo e elogiando. Até amanhã. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, 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 tchau.